Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, na graça e na paz de Deus. Eu sou o pastor Chaguri e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da segunda trombeta. Nós estudamos na semana passada a respeito da primeira trombeta e vimos durante o estudo que existe um paralelismo entre as 7 trombetas, as 7 igrejas e os 7 selos. Vimos que a primeira trombeta ela se dá especificamente no período da primeira igreja, em essencial no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelo Império Romano. E hoje faremos o estudo da segunda trombeta, que está em Apocalipse, capítulo 8, o versículo 8 e o versículo 9. Eu vou ler o texto bíblico e você pode me acompanhar na leitura. A palavra de Deus diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações, diz a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 8, o verso 8 e o verso 9. Um detalhe importante no texto bíblico que nós encontramos, e eu quero destacar aqui pelo menos 2 palavrinhas chaves para a nossa compreensão. A primeira palavra é a palavra montanha, que nós vemos no texto, e a segunda palavra é a palavra mar. Também podemos traduzi-la como águas, né? Para a gente compreender o texto, assim como na primeira trombeta, a gente precisa identificar algumas questões básicas deste versículo, tá? A primeira questão que eu quero investigar com vocês, tratar com vocês, é a respeito da palavra montanha, o significado da palavra montanha e bem como da palavra águas ou mar. Mas observemos, vamos primeiro então para a palavra águas. Em Apocalipse capítulo 17, o verso 1 e o versículo 15, nós encontramos a palavra águas como simbolismo. E nesse simbolismo, ela tem um significado de povos, multidões, nações e línguas. Isso em Apocalipse capítulo 17, o verso de 1 e o verso 1 e o verso 15. Não diferentemente, no Antigo Testamento, nós vemos também questões importantes relacionadas a estas palavras. Por exemplo, o Império Babilônico ele é constituído por vários povos, idiomas, e ele é identificado como um monte que destrói. Isso está em Jeremias capítulo 51, o verso 24 e o versículo 25. Então, o Império Babilônico, em Jeremias 51, verso 24 e 25, você pode depois conferir em sua Bíblia, ele é identificado como um monte que destrói. Observe. E não somente o Império Babilônico, o próprio reino de Cristo, o reino futuro de Cristo, conforme em Daniel capítulo 2, verso 35, 44 e 45, também é identificado como monte, o santo monte de Deus, que traz significados importantes de nações, povos, felizes e leais que servem a Deus, e ali identifica-se como um monte, o santo monte do Senhor. Daniel 2, verso 35, verso 44 e o verso 45. E não somente isso, nós também temos a palavra mar e nós precisamos identificá-la. Se por um lado águas, como nós vimos em Apocalipse, tem um significado de nações, povos, línguas, qual o significado da palavra mar? São palavras praticamente sinônimas, águas e mar, porém com algumas diferenciações. O mar ele é grandioso, tremendo. A água você pode colocar em um balde, por exemplo, e ter um pouco de água num determinado recipiente, mas elas são sinônimas no que diz respeito à sua qualidade. E o que podemos tirar diante disso? Qual é a lição que nós podemos identificar nesse texto bíblico?
Se por um lado águas significam povos, línguas, nações, nós podemos entender o mar da segunda trombeta como o mar da humanidade, ou seja, a criação total da vida presente, existente neste mar, toda a vida existente entre os povos. Então, nós podemos identificar aqui que mar tem a ver com mar da humanidade. Por outro lado, o texto bíblico nos apresenta a palavra navios, né? Navios são pessoas e suas possessões materiais que estão entre esses povos, que estão entre essas nações. E a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, capítulo 8, como nós lemos, que esta montanha, ou seja, este monte ardente, ele é lançado, diz a palavra de Deus, ele é lançado ao mar. O que significa isso? Significa que destrói aqueles que habitam nas nações, ou seja, destrói aqueles que habitam entre os povos e destrói os seus navios. O que significa? Destrói os seus bens materiais, os seus pertences, as suas possessões materiais. E quem são essas montanhas? São tribos invasoras, ou seja, um complexo de povos hostis que se infiltram em algumas seções do mar da humanidade. A semelhança, por exemplo, de um jogo aí de boliche, que você pega, lança a bola e vai destruindo completamente todos os batentes do jogo. Isso pode ser observado dentro desse contexto, logo após a igreja primitiva, período ali pós anos 70 depois de Cristo, destruição de Jerusalém. Você pode observar isso na história da humanidade, essas invasões tribais que ocorrem contra o Império Romano. Então a segunda trombeta, ela faz referência às invasões tribais contra o Império Romano. E quando isso historicamente é apresentado? Algumas invasões ocorreram contra o Império Romano a partir de 378 depois de Cristo, e elas duraram até provavelmente o ano 476 depois de Cristo. Isso tem muito a ver também com a profecia de Daniel, capítulo 7, o verso 24, que apresenta ali os 10 reis. E esses 10 reis, eles vão avançando pelas fronteiras do império, conforme Daniel, capítulo 7, verso 24. Depois você pode buscar isso. Eu quero citar alguns exemplos históricos para a gente observar essas invasões tribais contra o Império Romano, que faz referência à segunda trombeta. O primeiro exemplo que eu quero citar é um exemplo que ocorre na cidade de Andrianópolis. Essa cidade hoje ela fica na fronteira ocidental da Turquia. Atualmente é chamada de cidade de Edirne. E nesta cidade, no ano 378 depois de Cristo, os invasores visigodos eliminaram o exército romano. E não somente o exército romano, eles eliminaram também, inclusive, o imperador Valêncio. Então nós temos aqui uma invasão tribal contra o Império Romano. Isso é histórico. No ano 410, por exemplo, depois de Cristo, os mesmos visigodos, eles saquearam a própria cidade de Roma. Fato que ocorreu pela primeira vez em 800 anos dentro do apanhado histórico. E eles destruíram a cidade de Roma. No ano 455, nós temos, por exemplo, os vândalos, que foi uma tribo também invasora, que invadiu Roma, destruiu Roma na sua segunda investida. Eles vandalizaram a cidade durante 2 semanas de forma sistemática, persistente, carregaram consigo praticamente todas as coisas de valor existentes na cidade, mas algo emblemático ocorre aqui. E este algo emblemático está relacionado com o período do ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano
invade Jerusalém, destrói Jerusalém. Só que quando o Império Romano invade Jerusalém, destrói Jerusalém, não somente Jerusalém, mas o Templo de Jerusalém. E ao destruir o Templo, o Império leva alguns pertences para o Império, para Roma. E um dos pertences que o Império, no ano 70, leva para Roma foi o sólido castiçal, de 7 lâmpadas, que era o simbolismo da presença do Espírito Santo dentro do templo, o simbolismo da presença de Deus dentro do templo. Isso no ano 70. Agora, no ano 455, como nós estamos mencionando aqui, quando os vândalos fazem esta investida persistente, destrutiva contra o Império Romano, os vândalos, eles pegam esse castiçal de 7 lâmpadas e levam para a região norte da África, mais especificamente para a região de Cartago. E ali eles retiram esse instrumento que era do templo em Jerusalém e agora levam para o norte da África. Então isso ocorre no ano 455, uma grande investida dos vândalos, destruindo Roma e retirando os pertences que foram do judaísmo e agora estão em Roma. E não somente isso, nós temos também o caso de Gensírico, que foi um líder dos vândalos. Este camarada, ele era um predador humano terrível, destrutivo, e a partir da sua base naval no norte da África, ele navegava regularmente com o propósito de devastar, despovoar qualquer região costeira romana. Então observe mais uma vez também dentro do ambiente histórico que esse sujeito aqui, ele também tem o objetivo de destruição total. São tribos invasoras a Roma. Você pode buscar todas estas informações com o C.D. Golden. Ele é um dos historiadores que nos mostra esses eventos dentro da circunstância que nos diz respeito à segunda trombeta. E nós aqui tiramos algumas questões importantes. A primeira, a segunda trombeta está relacionada a essas tribos que invadem Roma e saqueiam Roma, destroem Roma. Esse é o primeiro ponto. Agora, deste ponto nós podemos tirar algumas lições essenciais para a vida. Primeira lição que nós podemos tirar aqui é que, tal qual como a Síria e tal qual como Babilônia, que viveram muito tempo antes dessa experiência de Roma, Deus precisava castigar o Império Romano. E por que castigar o Império Romano? Uma vez que os romanos, eles haviam roubado o castiçal de ouro dos judeus, agora os vândalos roubaram os romanos, agiram contra os romanos. O Império Romano, ao contrário da Síria, ao contrário da Babilônia, professara aceitar o cristianismo, aceitar a Cristo. Porém, eles aceitaram a Cristo de uma maneira apenas nominal. Eles não viviam um cristianismo real. E uma das maneiras de Deus estabelecer o microjuízo sobre o Império Romano foi através destas tribos invasoras, visigodos, os vândalos, que destruíram Roma, que saquearam Roma, e Deus ali demonstrou o seu microjuízo sobre o Império Romano. O que nós podemos aprender disso? Que Deus está no controle da história da humanidade. Deus está no controle da história do homem nesta terra. Uma outra questão que podemos aprender é que todo aquele que professa Cristo, ele não pode viver um cristianismo nominal, ele precisa viver um cristianismo autêntico, real na sua vida. A grande verdade é que esse período de micro-juízo de Deus passou, nós não vivemos mais nesse período. Porém, Deus há de fazer juízo a toda a terra, a toda a nação, a toda a tribo, a todos os povos, diz a palavra de Deus. Você que vive um cristianismo, não viva apenas um cristianismo nominal, a exemplo de Roma, mas viva um cristianismo real na sua vida. Sirva a Deus de todo o seu coração. Deus há de fazer juízo a esta terra, e que na graça e no poder de Deus tenhamos nós a certeza e a convicção da nossa salvação. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço
e até a próxima, quando falaremos a respeito da terceira trombeta. Até mais.